Estamos começando o 29º episódio do Utilitacast. Sabe que eu acabei de associar aqui? Estamos fazendo 29 anos de Utilitar nesse mês. 29º episódio, comemorando o 29º ano do Utilitar. Estamos aí, ó, já pensando nos 30 anos da minha carreira, 30 anos da marca. E quero que vocês, minhas entrevistadas de hoje, já fiquem sabendo que teremos muitos acontecimentos nesse próximo ano. Mas vamos comemorar o 29º agora, hoje. Hoje eu tô aqui com a Bia Tartucci. É assim, Bia? Não, Bia Tartucci. Tartucci! Porque o Tartucci é como se fosse italiano. Sim. Não é árabe. Ah, É Tartucci. que maravilhoso, maravilhoso. Lindo o nome dela. Sim. Cris. Cris é da Amor e Cuidado. Vamos conversar muito, saber tudo aí que ela tem feito para revolucionar o trabalho de cuidar de pessoas, né? Sim. Hoje temos muitas pessoas cuidando de pessoas nessa mesa, de formas diferenciadas. Sim. E Karina, que também cuida de pessoas, cuida de empreendedores, de empreendedoras, cuida de todos nós. Cuida de quem cuida das outras pessoas. Maravilhoso ter vocês aqui, tá, meninas? Obrigada. É sempre um prazer receber mulheres empreendedoras aqui. Ué, Daniela, você não entrevista homens? Entrevista, 1%. Eu adoro entrevistar as mulheres e meu trabalho é muito mais voltado para as mulheres, mas é óbvio que nós temos clientes homens. O Utilitacast é mais um veículo, é mais uma ferramenta para a gente entregar aquilo que a gente faz há 29 anos, que é divulgar as marcas, os negócios, as pessoas, o trabalho que as pessoas fazem, os eventos, o que acontece aqui na região. Hoje eu estou um pouquinho rouca, gente. Eu vim aí de uns 20 dias aí com a virose, mas estou bem. Mas a voz ainda não está perfeita. Mas o que nós fazemos é muito dar voz às pessoas aqui. Ouvir as histórias, ouvir o que cada empresa faz, o diferencial de cada pessoa que está aqui dentro, tá? Então é um prazer ter vocês aqui. Eu quero agradecer o Grupo RM Negócios, que é nosso apoiador aí, Master. Por isso estamos aqui nesse estúdio lindo, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, do Grupo RM Negócios. Temos a Larissa ali nos bastidores, cuidando aqui da gente, né, Larissa? Sim. Ah! E podemos mostrar as nossas marcas apoiadoras, Larissa? Sim. Então, vamos. Então, além do Grupo RM Negócios, tem algumas marcas que apoiam para que esse episódio aqui aconteça. A Fada Fala. Vai ter brinde da Fada Fala para as nossas entrevistadas. Fada Fala é uma franquia de fonoaudiologia da nossa querida cliente, Rosi. Instituto Bolanhani, ligado à área estética. Beijo também para a Silmeri, que é CEO do Instituto Bolanhani. Tem brinde para vocês ficarem ainda mais lindas. Vocês vão receber depois. ECO é um projeto lindíssimo da doutora Bárbara Galdeano, de prevenção. Ela é dentista e tem um projeto muito incrível, que é o ECOA. Bárbara Galdeano, ela faz gestão para dentistas, está lançando um produto aí incrível, já foi entrevistada aqui também. A Galdeano Odontologia, que é a clínica dela. Bárbara, obrigada aí pela nossa parceria de anos. O Água, uma água alcalina, diferenciada, vocês vão experimentar. Meninas, essa água hidrata 10 vezes mais e vocês vão curtir muito conhecer. Silvia Bastiana, nossa assessora de eventos. Digo que a Silvia não é só assessora de eventos, ou então a gente inventa um evento em cada acontecimento para ela poder estar junto. Além disso, ela é curadora do nosso portal, ela está aqui também atrás aí dos bastidores e ajudando a gente a fazer esse momento. Catou Espaço de Beleza, é onde eu cuido do meu cabelo, make. Hoje eu não passei lá, mas sempre estou lá me cuidando para estar mais arrumadinha, né? Para vocês. DT Aromas, que tem brindes para vocês muito cheirosinhos ali na bolsa. São muitos apoiadores que estão aqui com a gente. Isso é maravilhoso. A suíte da Adri. Vocês vão comer um bolo delicioso. Está ali para depois da nossa confraternização. E a Dizzy Art, que fez um brinde que está também na sacola da Utilitar. E ela é responsável pela produção do nosso sacola do delivery de marcas. Tem mais gente? Não tem mais gente? Então vamos começar. Já fiz meu merchan, né? Já fiz o que eu tinha que fazer. Então vamos lá, Cris, vamos começar com você. Vamos. Cris, há quanto tempo tem Amor e Cuidado?
Amor e Cuidado já tem 1 ano e meio. E por que você decidiu empreender, Cris? Eu já era empreendedora. Ah, já era? Já era empreendedora. Só que eu já fazia treinamento com idosos de estímulo cognitivo e eu tinha uma empresa, uma pizzaria. Saí da pizzaria, né? E continuei com o estímulo cognitivo, só que na parte hoje com os cuidados. Foi uma demanda que os familiares solicitaram, né? Porque realmente a área do cuidado não tinha que contratar realmente outro profissional para trabalhar dentro dos estímulos cognitivos, e hoje os nossos cuidados, as cuidadoras são treinadas e nós fazemos os estímulos dentro dos cuidados. Então você já empreende há muito tempo, né? Sim, eu já estou empreendendo, já tem uns 6 anos. Maravilhoso, Bia, muito bom. Amor e Cuidado, todo o trabalho que você faz na Amor e Cuidado são para crianças, idosos e qualquer pessoa que precisa de cuidados em casa. O Amor e Cuidado Barra é uma empresa de cuidados de crianças, idosos e pós-cirúrgico, né? Então, a dinâmica é a mesma, né? A gente faz o treinamento de estímulo, da psicologia positiva, todos os cuidadores somos nossa responsabilidade, né? Mas cada um de um aspecto diferente. Para quem é pós-cirúrgico, às vezes precisa de uma técnica de enfermagem, babá, a gente tem treinamento para babá, e cuidador de idoso também, para ser cuidador de idoso. Maravilhoso. Então você cuida das pessoas que vão cuidar dos seus clientes o tempo todo. Sim. Maravilhoso, obrigada. Nada. Bia, queria que você contasse aí um pouquinho da sua trajetória. Sei que você tem uma trajetória longa, uma super experiência. Mas eu queria saber como você chegou nesse momento que você está aqui agora. Né? Bom, se eu tiver que contar realmente a minha trajetória, a gente vai ficar aqui dias falando. Mas, na realidade, eu comecei pela engenharia, né? Então, imagina, 30 anos atrás. Sim. Porque eu era muito boa em matemática. Então, a mãe achava que tinha que ser engenheira. E eu acho que isso reflete muito o que eu sou hoje. Porque eu fui fazer, porque naquela época, óbvio, né? Tinham 3 grandes profissões, né? Engenharia, medicina e direito. Hoje em dia, você vê, tem trocentas, né? Sim. E lá fui eu para engenharia, Régua T, fui para o fundão, e 78 alunos na sala, né? 76 homens e 2 mulheres, Nossa. né? Mas eu não me via ali, né? E eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Tudo bem que eu sou boa em matemática, mas esse mundo não é meu. Porque eu sempre fui aquela amiga que todo mundo ligava, todo mundo pedia conselho, todo mundo... E eu achava isso assim o máximo, né? Eu podia ajudar as pessoas. E foi para engenharia. Então, eu cheguei em casa e falei, tranquei. Minha mãe quase infartou, né? Porque você imagina a filha no fundão, né? Trancar a faculdade. E aí eu fui fazer um vestibular novamente. Estudei sozinha, me tranquei, sempre fui muito disciplinada. E falei, vou fazer psicologia. Minha mãe quase surtou de novo, né? Porque naquela época, psicóloga, tudo meio maluco, assim. Mas fiz, passei novamente para o UFRJ, mas eu não queria clinicar. Engraçado. E era uma época que nem se falava muito em RH, né? Eu sempre quis organizacional. E aí entrei, aí fiz toda a minha história, né? Onde nem se falava em planejamento de carreira. Hoje eu posso falar isso, que é o que eu faço, né? Com os meus clientes, mas eu já tracei que eu queria ser diretora de uma grande empresa. Onde nem tinha um RH que cuidava de gente. Naquela época era um RH muito mais operacional. Eu brinco que eu sou de uma época que a gente recebia currículo pela portaria do jornal, o Globo ou do Brasil. E a estagiária chegava lá com 1000, né, currículos. Nossa. Tínhamos que abrir aquilo tudo, imagina. Eu falo hoje isso para as minhas estagiárias, elas me olham, o que a Bia está falando, né? Então, eu vim de um RH operacional total. Mas eu sempre tive um olhar de especial para pessoas, né? E eu falei, bom, se eu quero chegar lá, eu tenho que ser diferente. Então, eu sempre escolhi as empresas que eu queria trabalhar, que é o que eu ensino hoje para os meus clientes de recolocação. Não é a empresa que tem que te escolher, é você que tem que escolher a empresa também. É uma mão dupla, né? E fui construindo o meu currículo, assim, passando por empresas que eu acreditei que poderiam me acrescentar. E cheguei, né? Fiz vários cursos. Sempre no RH. Sempre no RH, sempre no RH. E sempre um RH... E eu vivi a transformação desse RH operacional para o RH mais humanizado, que foi lá para o ano 2000, mais ou menos. Foi quando eu, então, entrei para ser diretora
né, de RH de uma grande corporação, que foi a Zara. Quando a Zara chegou no Brasil, eu fui a primeira diretora de RH do Grupo Zara. Fui para a Espanha, né, vivi uma experiência fantástica lá. E me mudei, fui para São Paulo, enfim, foi toda uma, assim, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, foi eu ter assumido a diretoria de RH da Zara. Aí fui para São Paulo, casei com o grande amor da minha vida, enfim, toda a minha vida deu uma... Eu nunca pensei em ser mãe, tá? Que o meu filho, Luca, que eu amo de paixão, não escute isso, mas ele descobriu isso há pouco tempo, que eu não planejei, e realmente eu não planejei, porque eu sempre fui muito focada em carreira. Fui diretora com 32 anos, foi muito difícil, assim, né? Porque ainda mais as pessoas pensam o que é, mas é uma multinacional espanhola, não foi fácil, mas eu venci, e que fez a Bia hoje ser o que eu sou. E aí eu continuei com a minha carreira, depois da Zara, infelizmente, esse meu grande amor veio a falecer, então eu passei aí uma fase muito difícil, né? Viver a viuvez com 37 anos, mas o Luca não é filho dele. E voltei para o Rio, assumi uma outra diretoria. Então, assim, essa trajetória de carreira que eu queria ser diretora, eu já tinha traçado, mas eu também tinha um capítulo depois, que eu queria empreender. Mas sempre com muito medo, porque, assim, CLT, carteira, né? Eu ganhava, obviamente, fazer muito bem. Falei, como né? é que eu não vou ter aquele salário, né? Todo mês, né? Então, isso tudo é muito difícil. Eu tenho, né, mãe que eu cuido, meu pai também faleceu muito cedo, então, assim, eu sempre cuidei. Eu sempre fui uma pessoa de cuidar da família, né, dos funcionários. Tive algumas críticas, inclusive, de pessoas que falaram, você pensa muito em gente. Ouvi muito CEO falar isso para mim, você pensa muito em gente. Eu penso em gente que dá resultado, né? Eu não consigo acreditar em resultado de empresa que não seja através de gente motivada. Sim. Gente que não está motivada não dá resultado. Simples assim. Então, eu vou sempre pensar em gente, né? E aí, já no ano passado... Ano passado que você começou a empreender? Foi... Assim, que foi pro segundo capítulo. Cheguei no meu, né, lá naquele capítulo do livro. E aí eu falei, gente, eu acho que a minha história no mundo corporativo está chegando ao final, quando eu me vi perto de um burnout, né, porque a gente ser executiva de RH em empresa não é tão simples assim. Não deve ser mesmo, acho que em nenhum lugar. Com muitas questões que, enfim, né, vamos deixar isso para um outro capítulo. E aí quando eu me vi, né, doente, mal, eu falei, tá tudo errado, tá na hora desse meu outro capítulo ser colocado, né? E aí, mais uma vez, planejei, porque eu acho que toda transição de carreira tem que ser planejada, não pode ser uma coisa assim. E aí fiz, né, em paralelo um pouco, ainda na empresa, eu ainda comecei, né, a montar meu Instagram. Você vai fazendo as coisas, Sim. né, fazendo os contatos. Eu, obviamente, tenho 57 anos, então não vim de uma era digital, eu tive que entender muito esse mundo digital, né? Entender Instagram. Eu sou muito mais LinkedIn do que Instagram, porque o meu negócio né, pessoas, trabalho. E aí, começou falei, nessa aí fase. negociei a minha saída da empresa, né? O meu filho hoje, né, tem 14 anos, mas ele foi um grande estimulador, porque ele via o quanto eu sofria, né, quanto eu estava mal. Eu trabalhava, inclusive, num lugar muito longe, eu trabalhava na Baixada Fluminense. Então, vivi situações de arrastão, vivi tudo que você possa imaginar, até que meu filho falou, mãe, para. Né? Aí eu falei, mamãe não vai ganhar tanto, entendeu? Aí ele falou, mas eu prefiro mamãe viva. Né? Porque na pandemia, inclusive, eu trabalhei, né? Eu não fiquei remoto, e o Luca dizia isso para mim, mãe, a mensagem é, todo mundo fica em casa e você sai. Então, eu vivi muitas coisas assim que iam contra, né? Trabalhei na licença maternidade, quando eu estava, né, barriguda lá, 7 meses, o CEO virou para mim e falou, vai tirar a licença ou vai, se tirar, a sua cadeira vai ser ocupada. Imagina. Então, o Luca nasceu dia 5, dia 10 estava eu trabalhando. Nossa, que loucura. Então, assim, eu vivi essas coisas todas. Então, isso tudo me levou a chegar hoje. A empreender. E ser hoje a Bia Tartucci, né? Não mais Bia das empresas, né? E estou empreendendo, escolhi carreira, liderança. Já vou perguntar sobre o que você está fazendo hoje. Queria saber como você tinha então, chegado até aqui. Foi assim. Mas foi planejado. Foi no susto. Que bom, né? Chegou no segundo capítulo. Cheguei. Karina, eu também quero saber como você chegou na KNS. Na KNS. Que é?
Por que você resolveu começar a empreender? E o que fez você? Bom, a KNS foi plantada uma sementinha há 20 anos atrás, né? Vamos botar 15, porque o meu filho mais novo tem 15. Uma mãe com 2 crianças, né? E como sabe trabalhar, eu ficava muito em casa com eles, porque toda vez que eu sentava com meu marido para fazer cálculo, era, se eu sair para trabalhar, eu vou estar pagando alguém para criar meus filhos. E o mais novo tem 15 ou o mais velho? Meu mais novo tem 15, meu mais velho tem 21. E aí, nesse tempo, há 15 anos atrás, meu marido trabalhava viajando. E aí eu meio que era assistente dele, né? Assistente dele, assistente dos amigos, que ele era representante comercial. Então, me ajuda com isso, marca aquilo, e eu fiz alguma coisa. Depois eu parei. Ah, por isso que então começou lá atrás. Começou lá atrás, E aí depois eu voltei para a CLT com meus filhos maiores. Trabalhei 3 anos num condomínio como assistente administrativa, mas eu era só eu ali. E eu falo para todo mundo que condomínio não é um lugar... É um lugar insalubre quando você trabalha assim, porque você lidar com muitas pessoas assim. Saí com tag do condomínio. E o que eu vou fazer agora? Porque você entra na mesma questão que ela estava falando. Você tem um certo. Você tá ali ganhando um certo. Você tem as suas... como é que eu vou dizer? A sua segurança, né? E não teve jeito. Eu tive que sair, porque ou saía ou eu morria, né? Vamos dizer assim. E aí, saí. O que eu vou fazer? O que eu sei fazer? Eu sou assistente administrativo. Eu ajudava meu marido. Sempre ajudei. Ajudo até hoje. Assistente virtual. E aí fui procurar esse mundo. Foi aí que surgiu a KNS. Soluções Administrativas. Eu conheci ela bem nesse início. Bem no início. A KNS já tem 1 ano e 4 meses. Que eu tenho a impressão que tem muito mais, né? É porque a sua experiência, né, na área é muito maior, né? Já tem muito tempo que você faz o que você está fazendo hoje. Só não era com a sua bandeira ali, né? Não. Criei tudo do zero. Esse mundo de Instagram eu tinha muito para interatividade e não para trabalho. Falo assim, agradeço muito ao universo, porque botou Dani na minha vida, botou várias outras pessoas, Marcela, né, que me deram a mão e me dão até hoje. E aí eu fui crescendo. Eu agora tô vendo outras vertentes, né, dentro da KNS, aprendendo em outras empresas. Então, assim, agora eu tô entrando para gestão de RH. Tô começando a fazer a minha faculdade de gestão de RH. Ah, que legal. Exatamente por conta disso. Porque que bom, viu? Conhecendo a Bia hoje já. Exatamente por conta disso. Porque quando a gente tá numa empresa, a gente percebe que a gente precisa cuidar. E agora tem umas normas muito sérias para isso, né? Cuidar de pessoas. A NR1 tem vindo com tudo para cima das empresas. Então, eu vi a necessidade disso. E tenho a mão das pessoas que estão do meu lado que falam, vai. Okay? E você, Karina, recentemente também estava fazendo um curso online para pessoas que queriam começar na área. Isso. Eu dei um curso online de assistência administrativa virtual, né? Tive alguns retornos. Tenho 2 alunas xodóis que me orgulham muito. Que é legal, né? Você ensinar aquilo que você está aprendendo, que já aprendeu, que viveu, mostrar o caminho. Numa né? primeira turma eu fiz assim, eu vi um comentário, eu vi uma história no TikTok. Uma pessoa que faz TikTok contando histórias de pessoas que mandam histórias. E muita mulher, né, que assim,
eu tô num casamento falido, mas eu não posso sair, e eu não tenho como fazer, e o meu filho é autista, e como é que eu saio para trabalhar? E aí eu botei um comentário no TikTok, assim, eu posso te ensinar a ser assistente virtual, gente. Até hoje eu recebo mensagem. Montei uma pequena turma. Claro que quando você dá, essa minha primeira turma foi dada, muitas pessoas se desinteressam porque elas querem soluções rápidas, né? E não é a solução rápida. Mas tive algumas que já estão na área. Tenho 2 que estão comigo o tempo inteiro, assim, e aí quando precisam, eu falo muito para elas assim, tem horas que a gente tem que se portar como funcionária, né? E tem horas que a gente tem que se portar como dona da nossa empresa. E aí eu falo para elas esse equilíbrio. E foi muito legal. Foi uma experiência Parabéns, muito boa. eu fiquei sabendo, até te indiquei uma pessoa. Achei o máximo. Karina é cliente da Utilitar, do portal Utilitar, e Cris também. Então, conheci a Karina e já acompanhei o início, né? Foi muito legal. Estou com saudade dos seus artigos maravilhosos. Estou reclamando aqui, ó, no ar, deixando registrado. Isso, pode deixar. Eu estou deixando registrado que eu vou voltar a fazer. Tá fazendo artigos bem legais para o portal. E abandonou a gente um tempo. Vamos lá, Cris. Cris é uma cliente nova. Sim. Já começou a produzir conteúdo também para o portal, para divulgar. Quero que você conte assim, qual é o diferencial da Amor e Cuidado para outras empresas de cuidador de pessoas, né? E como que o seu olhar, o seu diferencial como coach ajuda nesse processo. Na verdade, são 2 perguntas em uma, mas eu quero que você conte um pouquinho aí desse diferencial, tanto da Amor quanto o seu. Sim. Como eu estava falando antes, o Amor e Cuidado, todas as empresas de cuidados têm os padrões, né? De 12 horas, cuidado, se o cuidador, ele sabe, tá com certo tipo de idoso, né? E o nosso diferencial, por quê? Daqui a 25 anos, 1/3 da população terá Alzheimer. Então, o que a gente vai fazer? Qual é a nossa mudança, né? Então, o meu foco é na saúde e bem-estar. Então, assim, a maioria dos meus idosos, eles já estão com Alzheimer ou com alguma doença degenerativa. E qual é o meu olhar, né? Então, nós trabalhamos com estímulos. O estímulo é desde o seu processamento, que você vai na geladeira, abre, você decide o que você vai tomar, o que você vai fazer. Então, hoje a gente faz curso, a gente tem uma base de curso, porque a gente tem lá uma profissional, não sou eu, por mais que eu saiba. Então, eu tenho curso as meninas são contratadas sabendo que vai fazer o curso. A gente também tem um curso de estímulo motor. Então, quantas atividades aquele idoso tem que fazer, de levantar, as decisões ele tem que tomar. Então, quando a gente fala de cuidados, não é um cuidado que o idoso está acamado. É um cuidado muito além. Então, nós trabalhamos com esse idoso, ele vai voltar, né, à vida. Às vezes, esse idoso, ele quer ir para o teatro, não consegue ir para o teatro porque não tem companhia. Esse idoso, ele quer ir à praia e não tem companhia. Nós regulamos a quantidade de água? Não. Você imagine um idoso. A partir dos 80 anos, já é comprovado, né, que a vontade de beber água desse idoso diminui. Será que os filhos estão preocupados com isso? Então, assim, é um olhar muito além. Então, para eu ter um olhar muito além, eu tenho que ter um olhar integrativo. Se integra com o quê? Com o geriatra, se integra com... na semana passada, eu fiz uma live com o dentista. Tem 2 dias, quer dizer, que eu fiz uma live com o dentista. Então, ele deu várias dicas. E ali dentro da dica, eu falei com ele assim, faz um curso para minhas cuidadoras. Para saber como que... porque às vezes o idoso, ele tá com tremor, ele não consegue pegar a escova. Ou então, como que a cuidadora vai fazer a limpeza? Olha o diferencial, sabe? Hoje eu tô dentro de uma casa de LPI, onde que a preocupação do LPI era como o idoso estava com a boca aberta, mas não tinha preocupação com a higiene bucal desse idoso. Então, assim, quando eu falo do Amor e Cuidado e falo desses detalhes,
a pessoa fala assim, não acredito, nenhuma outra empresa faz o que você faz. Então, assim, eu tô dentro do negócio. Então, esse é o meu diferencial. O diferencial que a gente... o telefone do Amor e Cuidado, eu falo com o cliente da mesma forma que eu falo com o cuidador. E aí é que vem a diferença em relação do olhar de coach, que isso eu trago dentro dos meus cuidados. Porque, sim, eu trabalho com treinamento. Eu trabalho com para onde você quer ir. A gente vai te direcionar. O cuidador, ele não sabe para onde quer ir. Então, assim, eu falo para ele, olha, a gente tá aqui pra gente poder se ajudar e se integrar. Eu dei curso não, assim, a gente fez um treinamento que lá eu coloquei uma terapeuta. E essa terapeuta abriu um curso pro cuidador. Então, esse cuidador, ele pode ser terapeuta também, de fazer ali um estímulo. Então, assim, é muito além. Como que a gente olha para as pessoas, sabe? E aí a gente vai falar para o cuidador, olha, eu tenho aqui tantas horas, quer fazer coringa? Você não se preocupa que aquela pessoa ali precisa ter vida. Outra coisa também que é nosso diferencial em relação às pessoas é que eles são contratados, então se você é contratado e é MEI, você não tem direito a férias, você que faz. O Amor e Cuidado dá férias remuneradas de 15 em 15 dias, quando esse cuidador fica 1 ano com a gente. Então, a gente bonifica, não é nem férias, porque nós não somos CLT, mas a gente dá bonificação para aquele cuidador. E eu falo para você, as pessoas falam assim, é difícil contratar, né? Porque, assim, você tem hoje uma demanda, como a gente estava conversando, que a área do cuidador não vai acabar. Eu falei, o problema é que ser cuidador é muito além. Você não tem que só gostar de cuidar de pessoas. Você não pode olhar como aquela profissão. É uma profissão que não vai acabar. Você tem que realmente estar na profissão. Ser o seu propósito. Aperfeiçoar, né? O tempo todo. Exatamente. Mas olha, eu tenho um treinamento com elas de curso gratuito. Vamos dizer que eu tenho 20 cuidadoras. Às vezes no curso gratuito aparece a metade. Uhum. Então, as pessoas falam assim, você não se cansa de pessoas? Eu falo, não. Porque se a metade elas conseguirem chegar no auge, eu tô ganhando e muito. Aí tem uma menina que faz curso com a gente, porque eu contratei duas profissionais diferentes, uma de estímulo cognitivo e a outra de estímulo motor. Aí eu percebi que a de estímulo cognitivo não é daqui, ela é do sul, e a de estímulo motor é aqui. Aí eu falei para as duas, eu quero que você faça um curso para minha empresa. Eu falei, não, pode fazer. Aí eu percebi que no presencial não ia ser válido, porque elas iam pegar, a dificuldade que elas iam colocar para fazer um curso gratuito que eu estou dando, elas iam colocar dificuldade. Eu falei assim, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer no Zoom e vou gravar e vou dar para vocês. E outra coisa, quem participar ainda vai ganhar brinde. Então, assim, para elas entenderem... Vai ter que ter um diferencial de você estar investindo o tempo todo na tua equipe, né? Sim. E trazendo soluções para o teu cliente final. Sim, né? E aí esse olhar que eu falo que foi em relação ao coach, mas antes de tudo eu fui professora também, né? Então, tudo agrega, né? Tudo que a gente já estudou agrega no que a gente é hoje. Muito bom, parabéns. Obrigada. Né, gente? Legal, né? Conhecer esses detalhes, essa história e esse é o propósito mesmo, muito bom. Mais do que um negócio, né? Mas ver como é importante, né? A gente se encontrou uma vez, a gente se fala pelo WhatsApp, mas eu não tinha ainda tanto conhecimento, né, sobre o trabalho. E como é importante essa ação, né, de você dar uma entrevista, de você falar do seu negócio, de você fazer um pitch, né? O quanto a gente pode, nesse momento, transparecer mesmo para as outras pessoas qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, o que a gente faz de diferente, né? Por que a gente é diferente das outras empresas, né? Então, parabéns, foi Obrigada. Ótimo. Já adorei. Bia, vamos lá. Olha só. Qualquer pessoa que tem uma empresa pequena, né, ou média, quando a gente fala de RH, já fala, não tenho dinheiro para contratar. Não, eu mesma vou selecionar as pessoas. Eu não posso botar uma pessoa para cuidar das outras. Não tenho verba. Como é que você está vencendo isso? Porque você atende pequenas e médias empresas. Você atendeu empresas grandes a vida inteira, né? Então, eu sei que hoje você atende pequenas e médias. Como que você está fazendo hoje para conscientizar, né, o teu possível cliente de que o seu trabalho é muito importante e ele vai ganhar, ele vai investir, é um investimento?
Então, né, eu não conheço nenhuma empresa que seja feita sem gente. Ainda não vi. Não tem. Não tem. Né? Por mais que a gente fale muito de IA, mas toda empresa tem gente. Tem que ter alguém para fazer o prompt ali, para jogar para ele. Isso. Isso aí. Então, se você não cuidar dessa gente, é aquilo que eu falei na minha apresentação. Eu não consigo entender resultado sem gente cuidada. E eu costumo dizer que RH, ele é mais do que um departamento. Sabe? Não é um departamento. RH é uma função estratégica. Então, uma empresa grande, claro, tem uma superestrutura, como eu já trabalhei. Mas as empresas pequenas, elas podem, a forma como eu chego nessas empresas, e que muitas me procuram, inclusive, né, porque algumas acham assim, mas a Bia foi da empresa tal, como é que ela vai ser cara, né? Como é que ela vai querer trabalhar na minha empresa, né? Que tipo de ajuda, ela vai querer uma estrutura, ela vai querer gente, né, para montar. É como eu falei, a gente não pensa em RH como departamento. Eu penso como uma função estratégica. Né? E eu não consigo entender uma pequena ou uma média empresa que não tenha alguém dentro para cuidar. E não necessariamente precisa ser alguém fixo. Não precisa ser uma pessoa, né? Uma gerente, uma coordenadora, não necessariamente. Que vai estar o tempo todo. Você pode começar pequeno, você não precisa começar grande. Né? Então, você pode começar com pequenas ações. Você pode contratar um consultor por projeto, inclusive, para fazer um projeto de feedback, fazer um projeto de integração, fazer um projeto de avaliação de desempenho. Consultores ou a pessoa mesmo, né, que vai fazer um processo seletivo mais assertivo, porque fazer seleção não é fácil. Não. Né? Você, às vezes, gasta mais se você contratar errado. Né? Então, se você entregar, né, na mão de um profissional que tem, obviamente, conhecimento, né? Porque um dos meus braços, além de eu trabalhar carreira, eu também tenho o braço, que aí é uma empresa, que é a ToolSearch, que sou eu uma sócia, que a gente só faz trabalho de seleção. E a gente se orgulha muito por isso, porque todas as vagas que a gente fecha, a gente nunca teve alguém que, depois de 3 meses, 8 meses, saiu porque não teve fit, né? A gente nunca teve que repor ninguém. Porque esse é o meu trabalho, é isso que eu sei fazer, né? É entender a sua cultura, inclusive. Por isso eu e a Dani, a gente costuma falar, nós somos uma boutique, né? Porque a gente trabalha, só somos nós duas, nós não temos pretensão de concorrer com as grandes empresas de hunting que tem. A gente, inclusive, tem clientes pequenos, que são aqueles que exatamente entregam aquela vaga, e a gente vai lá nos 20 dias e entrega apenas 3 candidatos, que são exatamente aqueles 3, porque eu já trabalhei, quando eu estava na cadeira de RH, com algumas consultorias que me mandavam milhões de candidatos. Eu falei, gente, não é possível, não foi isso que eu pedi. Não foi esse o meu briefing. Entendeu? Não tem a ver com perfil. Não tem a ver com perfil. Né? E eu perdi o meu tempo. Se eu estava te pagando para você mandar alguém para mim, não era para me mandar milhões de pessoas. Né? Então, eu penso assim, as empresas pequenas, elas podem contar com esse apoio, né? Sem grandes investimentos, porque você vai pagar por um job, por um projeto, né? E alguém, eu costumo dizer, é muito bem alguém de fora, porque ele tem um outro olhar. Se você está ali dentro, às vezes você não consegue enxergar. E não consegue acessar, às vezes, né? Exato. O colaborador. E aí alguém de fora vai conseguir ter essa escuta, o colaborador vai sentir mais à vontade de falar algumas questões. A colega falou da NR1, que exatamente ela já existia, só que ela agora está com uma outra roupagem, é exatamente cuidar da saúde mental. Eu sou pequena empresa, não preciso. Não. Você não precisa de alguns documentos, você não precisa ter o PGR, mas você tem que cuidar das pessoas. Então, a auditoria vai começar 26 de maio de 2026 e vai auditar todas as empresas, pequena, média e grande, para entender como é que está o nível de humanização da saúde mental do seu colaborador. Você faz esse trabalho de consultoria? Faço também. Então, os seus braços são a consultoria. A consultoria. Você implanta mesmo o RH, cuida de toda a equipe, todas as pessoas, seleção, recrutamento, treinamento. Desenho processos. E já teve umas 2 ou 3 empresas que tinham até uma pessoa que eu treinei, que era uma analista. Sim. Né? Não era uma diretora, uma gerente, não precisa. E eu formei essa pessoa, desenhei os processos e ela está tocando. Né? E ela está tocando o dia a dia do RH. E você tem também, você atua também com o profissional.
Com a carreira. Com a carreira. Com a carreira. Você ajuda o quê? No planejamento da carreira? Assim como você fez com a sua carreira. Assim como eu fiz com a minha carreira. Mas eu chego a ficar triste, sabia? Porque as pessoas que me procuram, né, elas procuram... Teve uma... Eu comecei, inclusive, com mulheres, né? No início eu criei o método Ela Reescreve, porque eu queria atender as mulheres. Só que alguns homens me perguntavam, né? Mas por que não homem? Por que só ela? Só a gente fazer essas coisas exclusivistas que porque eles querem entrar. Gente, aí eu fiquei, por que só ela, né? Reescreve, né? E não é homem. Porque assim, eu trabalhei com homens também ao longo da minha carreira, né? Com certeza. Eu falei, então vamos mudar. Aí agora o método Elo reconecta. E por que eu trouxe isso, assim, da tristeza, né? Porque tem pessoas que chegam para mim, até foi uma mulher, falou, Bia, a minha sensação é que eu estou morta por dentro. As pessoas nas empresas estão adoecendo, assim, elas não estão vendo sentido nelas, né? Assim, eu estou muito tempo, não sou promovida, tem uma tristeza, o domingo, a musiquinha do Fantástico, né? A segunda-feira... Eu escuto relatos de muita tristeza, de muita insatisfação no ambiente de trabalho. Nossa. E eu não entendo. Eu acho que carreira... A gente não pode ficar refém de uma carreira. Assim, né? Porque eu me formei, então eu tenho que viver isso até o fim dos tempos, né? Ou então estou com 50 anos, eu não tenho mais tempo para isso. Sim. E eu acho que eu sou o próprio exemplo dos 57. Eu fui mãe aos 43, né? Então, assim, a expectativa de vida, ainda está falando com ela da história dos cuidadores, aumentou. Você vai viver mais 20 anos da sua vida infeliz? Uhum. Por que não repensar a carreira? E sem saber para onde vai, E sem saber para onde vai. Então, o meu trabalho... Eu tenho gente que chega assim e quer mudar de carreira. Sim. Eu tenho gente que chega assim e a gente consegue reconectar para que ela veja sentido na própria empresa, porque às vezes ela também se torna invisível. Sim, sim. Né? E eu vejo pessoas que falam, não, Bia, eu quero realmente mudar, vou ficar na minha mesma profissão, mas eu não quero mais ficar nesse ambiente. Sim. Minha liderança, a quantidade de lideranças tóxicas, né? Que faz um ambiente muito hostil, nocivo, eu vivi isso. Né? Então, eu acho que quando eu me reinventei, né? Foi baseado em tudo que eu vivi. Sim. Né? Porque eu tive líderes bons, eu tive líderes ruins, eu trabalhei muito, desenvolvi lideranças em todas as corporações que eu trabalhei. Então, hoje, é um propósito, é uma missão, né? É fazer com que as pessoas sejam felizes. O trabalho não tem que ser algo pesado. Eu tenho que estar feliz. Nem como colaborador, funcionário CLT, nem você empreendendo, né? Nada. E tem gente que chega para mim e fala, eu quero empreender. Uhum. Então, assim, eu tenho, né, as pessoas chegando por N motivos. Mas o que leva a me buscar é a infelicidade, a insatisfação, a perda do brilho no olhar. E aí a gente vai desenhando essa carreira para empreender, para mudar de carreira. A gente, dentro de um trabalho, né, que é um trabalho de autoconhecimento, a pessoa tem que se olhar para dentro, né? Tudo começa ali. Tudo começa ali. Né? Eu posso fazer uma pergunta? Lógico. E deixa eu te fazer uma pergunta, Bia. Eu estou ouvindo você falar sobre o empreendedor, a pessoa que quer começar a empreender. Eu não sei se você sente isso, porque eu também sinto quando eu falo com algumas pessoas que querem começar a empreender. São aquelas pessoas, eu quero começar a empreender, mas eu não sei o que eu quero. Sim. Muito. Isso acontece não demais comigo. Porque, assim, a pessoa vem... E aí, uma frase que eu peguei pra minha vida é assim... Se você não sabe aonde você quer chegar, você não chega a lugar nenhum. E é por isso que esse método, né, que eu criei, ele tem a dimensão interna, que a pessoa tem que olhar para dentro dela, para os valores, interesses, necessidades. Aí você começa a acessar... Se os meus valores são esses, se os meus interesses, as minhas necessidades são essas, por que você está pensando em empreender, sei lá, nisso, por exemplo, né? Não faz sentido para você. Assim, se eu sempre gostei dessa parte administrativa, essa parte assim. Então, quando eu parei, eu pensei nisso, né? E aí, isso que eu tô falando. Se eu gosto disso, para que eu vou vender caderneta? Isso, mais ou menos isso. Você tem que entender... Porque, obviamente, tem alguns testes que eu aplico, alguns instrumentos que mostram muito claro, né? Que daria total você ali na parte administrativa, por exemplo. E a gente entender, mas peraí, você está pensando em vender caneta, como você falou, se você tem toda essa base aqui administrativa, vamos pensar dentro do empreender,
Né? Aí a pessoa a gente faz pesquisa, Isso. eu peço para conversar com profissionais da área X, da área Muito Y, e aí ela vai começando isso é legal. Não, isso não tem nada a ver comigo mesmo, Bia. Né? Então, a gente vai construindo. Então, é um trabalho de olhar para dentro de você. Não é para aquela coisa, vamos ver o que dá mais dinheiro. Ai, como eu Sim. queria ter tido uma Bia lá atrás. Karina, eu vou sair da Bia para você, porque eu quero fazer as nossas rapidinhas. E a Bia fala muito. Eu também. Nós. A Cris é mais comportada, É, vocês estão né? vendo? Que menina comportada. É mais coach, né? Ela tá Coach. um exemplo, Ela é cara. coach. Ela é coach. E ela é cirúrgica no que ela fala, maravilhosa. Não que nós não sejamos. A gente fala muito e a gente adora. Karina, assim, como a assistência virtual pode ajudar um empreendedor, um empresário? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, tá, mas você vai fazer o quê? O que você pode fazer que vai me ajudar? Eu posso não ter determinado colaborador na minha empresa e você vai suprir essa necessidade? Então, assim, que você dê um exemplo, assim, igual como a gente fez com a Bia, tipo, quais são os braços que ela pode dar? Então, assistente virtual, assim, é um nome novo, né? Nada mais é do que uma secretária remota. A profissão secretária remota, ela já existe há muito tempo, né? Sim. Se vocês lembrarem, foi uma profissão até que apareceu em Caminhos das Índias, né? Com uma... Nossa, tem tempo essa Isso, novela. Eu tentei entendeu? captar aqui a novela. Que Mas eu não lembro da A história. Juliana Paz era uma Isso. secretária remota dentro da novela. Então, eu tô falando isso para vocês verem como é uma coisa que não é nova. Sim. Né? Só que eram empresas que faziam isso, montavam equipes e você contratava a empresa, né, para isso. Agora que a gente está tendo uma vertente das pessoas exatamente isso, muitas mulheres que não podem sair de casa. E com a pandemia também teve, Sim. né, veio muito isso latente. E o que eu dou para a pessoa, né? Ela dá todo o treinamento, ela faz coordena a empresa dela. Quem cuida dela? Quem marca o médico dela? Sabe? Quem pega a agenda e fala assim, não, Cris, olha só, agora não é hora de trabalhar. Entendeu? É isso. Porque você vai se cuidar. Você tem médico hoje. Então, eu faço essa assessoria pessoal. Ela é assistente virtual de uma cliente minha também. Foi através... A gente se conheceu aí. E eu, Karina, me ajuda. Marcela, tem que marcar o podcast. Marcela trabalha fora do Rio e diz, Dani, desculpa. Isso. Eu tô louca pra ir. Eu falei, Karina, dá um jeito nisso. Resolve isso. Bota na agenda dela, não deixa ela furar. Dessa né? vez não foi nem uma... Mas agora já... Não, já tá marcado. Já marcou. Mas isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo. Eventos, né? Que você eventos também faço, ajudo, né? E assim, não faço eventos com, assim, não é a minha prioridade. A minha prioridade é dar equilíbrio aos empresários, né? Realmente, a minha maior cliente é a Marcela. E eu até brinco assim, se você perguntar pra ela, ela vai falar que assim, às vezes ela fala assim pra mim, Karina, isso assim, assim, assim. Eu falei, não, agora você vai comer, dormir, beber água. Entendeu? Porque isso falta, né? E aí você se remete àquelas secretárias lá de trás, anos, que sabia tudo da família. É mais ou menos isso, é o equilíbrio. Né? Mas você faz a parte burocrática também, planilhas, marcação de agenda. Faço toda a marcação de agenda, faço toda a marcação de planilha, toda formatação de planilha, né? Eu agora estou numa empresa que faço muito isso dentro de uma equipe, por isso estou fazendo gestão de RH, exatamente por conta disso, porque é uma vertente minha. E basicamente eu dou esse equilíbrio para a pessoa. Karina, eu preciso de uma pessoa. E eu falo, às vezes a pessoa acha que ela tem que ficar comigo para sempre. E não é. Às vezes assim, eu queria você por 3 meses só para organizar. Sim. Entendeu? Porque daí a pessoa vai. Porque ela consegue ter esse equilíbrio.
Agora, eu falo pra todo mundo, né? Que eu falo quando eu falo, assim, eu falo pra todo mundo. Eu tive que trabalhar isso na minha cabeça. Eu tive que ir pra terapia trabalhar isso na minha cabeça. Porque você dá equilíbrio pro outro, você acaba perdendo o seu. Então, tem horas que eu falo. Quem cuida de gente precisa de alguém para Cuidar da gente. É isso que eu falo, entendeu? E é assim. Então, é isso que eu supro, né? Muito E bom. eu amo, eu me encontrei aonde eu Muito bom. tô. Você sempre fez isso, só que agora é a sua empresa. Eu sempre fiz isso, é isso que eu falo. Né? diferente. Eu falei isso para as minhas alunas quando eu dei o curso. Eu falo, gente, vocês já fazem isso em casa. Vocês administram dinheiro, vocês têm que se virar, vocês têm que cuidar de filho, de marido, de casa. Vocês já fazem isso, gente. Então, assim, é só um processo a mais, outro a menos, né? Entendeu? É isso. Cris, vamos às nossas rapidinhas. E aí a pergunta vale para todas, tá? Tá. E aí eu vou fazer uma pergunta e para as 3 respostas. Rapidinho. Um hábito que você não abre mão no seu dia a dia. Tipo assim, uma coisa que você faz todo dia. Tem alguma mania, assim, Dentro da empresa ou minha? dentro da empresa? Eu olho para ver se todo mundo chegou. Então a gente tem um grupo, né? E eu olho se elas chegaram, se tá tudo bem. Então eu acordo, faço a minha meditação e olho todo dia. Muito bom. Você, Bia? Bom, eu tive que aprender a ser comercial, né? Tem que abrir a lojinha todo dia, né? Então, isso é um hábito, né? Que é eu acompanhar as minhas redes, né? Para ver Que estão maravilhosas, por sinal. para ver enfim, as mensagens, né? E eu faço questão de responder. Legal. Então, eu faço tanto com os futuros clientes e faço questão de perguntar aos meus mentorados, né? Aos meus clientes, né? Como é que eles estão. Se eu sei que alguém vai fazer uma entrevista naquele dia, eu desejo lá boa sorte, depois eu pergunto, né? Então, isso para mim é sagrado. Todo dia, se eu sei se alguém vai fazer alguma coisa importante, então eu cuido de quem eu, obviamente, quero atrair, mas eu cuido de quem está dentro comigo. Para mim, são duas coisas que são fundamentais, que é cuidar de gente. Né? Você, Karina? Bom, eu não abro mão... Dentro da minha empresa, eu não abro mão de... Eu acordo, medito, mas a minha meditação é no banho. Agenda, gente. Eu adoro papel. Entendeu? Programar o meu dia, assim, no papel. Eu posso não fazer tudo, não dar conta e tá tudo bem. E eu falo pra mim mesma, tá tudo bem. Mas a minha agenda de papel, eu botar tudo ali. Assim, pra mim é essencial. É o que jornalista também gosta, né, Rafa? Eu preciso fazer, porque tá tudo muito aqui. E é muito aqui. E aí eu sei o que faz. Eu falo assim, gente, eu não sei como eu não fico doida, porque assim, tá tudo aqui. Eu falo, tem que passar para papel. E eu acabo não passando. Eu peguei esse hábito desde nova, né? Eu fazia agenda, gente. Eu sou daquela época que a gente fazia agenda. Eu também. Colava ingresso de cinema quando a gente ia. Assim, eu uso muito o Google, né? Que eu vou falando assim, hora. Mas, engraçado, para as minhas mentoradas eu falo para ela, tem que fazer isso, aquilo. Aí ontem eu tava dando mentoria, eu falei, ai meu Deus, isso aqui também vale para mim. Eu tô passando para cliente, mas não tô fazendo para mim. Mas eu tenho que realmente... E assim, gente, Google Agenda me deixa... nervosa. Eu não consigo. Eu uso o Google Agenda. Vamos para rapidinha. Vamos. Sua cliente dos sonhos, ou seu cliente dos sonhos, descreve como é. Ai, cliente dos sonhos é aquele que olha pro amor e cuidado e quer fazer todos os estímulos e pede mais, né? E aí tem aquele desafio, né? Quer sair, quer viver e ver o amor e cuidado, né? Muito além, né? Do que realmente só dar o remédio. Muito bom. Você, Bia? O meu cliente dos sonhos, na realidade, é o que eu trabalho. Se não for assim, não é o meu cliente do sonho, não vai. É alguém que se permite olhar para dentro. Eu já tive pessoas que falaram, não quero... Vamos pular a dimensão interna e ir logo para a externa? Não tem.
Não vai dar certo. não vai dar certo. Então, o meu cliente do sonho é o meu cliente, né? Que é aquele que se permite mergulhar nessa dimensão interna, até para que o trabalho seja eficaz, né? Porque senão depois no final fala, poxa, eu não conseguia, né? Sim. Você não, eu te paguei e você não, enfim, não encontrou o emprego dos meus sonhos, enfim. Então, meu cliente do sonho é aquele que se permite olhar pro interior. Você, Karina? Eu tenho a sorte de já ter a minha cliente dos sonhos, mas a minha cliente dos sonhos é assim, a minha profissão, a maioria do tempo eu sou funcionária. E eu consigo entender isso. E aí eu preciso que a minha cliente também tenha esse olhar para mim. Vamos, eu seguro a sua mão e você segura a minha. Então a minha cliente dos sonhos é quem entende isso. A gente tem que ter equilíbrio no relacionamento. É isso. E tem que ter muito relacionamento mesmo para você ser assistente, né? Muito. Pessoa, ainda mais virtual, né? Sim. Muito relacionamento. E eu tenho a sorte de ter essa cliente dos sonhos. Que você sabe quem é. Ah, fala o nome dela. Que é a Marcela. Marcelita. Do Mares. Né? Mas, assim, no geral, as minhas clientes são todas assim. Muito entendeu? bom. É o que a Bia falou, né? Acaba Senão- que não prolonga. Entendeu? E é muito engraçado. Eu tive uma cliente que ela fala assim pra mim. Ela quase não me vê, mas só no meu alô ela já sabe que não é pra eu... Eu já sei que não é pra perturbar. E é muito engraçado. Quando eu tô quieta, só fazendo o meu trabalho, Elas também, elas já também sabem. viram e falam, tá muito quieta. Tá Tá tudo acontecendo bem?" alguma coisa? Meninas, agora a nossa rapidinha é a rapidinha para encerrar. Muito bom, passou muito rápido. Foi maravilhoso conversar com vocês. Vocês, assim, têm muito conteúdo, têm muita história para contar. Vocês cuidam de pessoas, então acho que o assunto é muito infinito, né? A gente tem sempre muita coisa para falar. Estamos na 29ª edição e eu já dei um spoiler do futuro, né? Já dei um spoiler Sim. dizendo aí do nosso novo projeto. Eu queria que vocês falassem, dessem um spoiler do futuro para o negócio de vocês. Qual é o próximo projeto? Vocês estão pensando em alguma coisa nova? Vou lançar um site, vou criar um aplicativo, vou fazer... Enfim, sei lá. Vou escrever um livro. Eu queria saber o spoiler do futuro. Ou da Amor e Cuidado ou da Cris. Hoje a gente eu tenho um produto, né? Eu tô lançando uma mentoria. Tem muitos empresários, eu trabalho hoje em relação à energia financeira, comportamento financeiro, então eu tô fazendo uma mentoria. E eu também tô fazendo treinamento em casas de LPI para cuidadores, né? Então, esses são os 2 produtos aí que vai... O Amor e Cuidado Novos. e aqueles novos que vão ser lançados. Muito bom, estamos sabendo já antes. O jornalista é fofoqueiro, né, gente? Quer eu saber adoro. antes. O meu projeto é escrever um livro. Que maravilhoso. Eu vou... Convida a gente para lançamento. Sim. Isso também já era um sonho que estava lá na minha... Na né? esteira, né? Na minha esteira, e agora ele vai ser concretizado. Parabéns, muito bom. E você, Karina? O meu futuro também tem relação a livro, mas é uma coisa mais pessoal mesmo. Eu já estou trabalhando no livro de poesias. Que lindeza. Do meu cotidiano. Que Assim, romântica. já tem algumas coisas. Eu faço muita terapia escrita. Uhum. E aí eu tenho pego essa terapia escrita diária e transformado em poesia. Então vai ter de tudo, né? que Todos legal. os tipos de poesia. Muito bom. Nossa, que meninas poderosas. Meninas, amei estar aqui com vocês. Quero que vocês aproveitem aquela câmera maravilhosa, cada uma sua, para vocês encerrarem, falando o nome de vocês, o nome da empresa, o @, e falando também o que vocês acharam de participar, né, do TilitaCast. Então, primeiro fala o que vocês acharam e depois finaliza dando @, porque aí você que está aí assistindo a gente até agora, você que chegou agora também está assistindo o nosso episódio aqui, 29º episódio do TilitaCast, para saber como que vocês vão saber mais sobre elas, né? Elas vão deixar o @ para vocês seguirem, ou o telefone, enfim, ou o site, como elas quiserem, para vocês acompanharem a trajetória dessas mulheres, tá?
Você, Cris? Meu nome é Cris Rezende, né? Meu arroba é Cris Pequenor, né? Esse é o arroba lá do coach. E vocês também me acham no Amor e Cuidado /. E eu adorei estar aqui, foi um convite maravilhoso, conhecer todo o espaço, conhecer as meninas. Quero conhecer mais, porque né, nosso trabalho se integra, né? Muito. Adorei o espaço. Obrigada, Cris. Nada. Obrigada pela sua participação, foi ótimo. Eu adorei, né, estar aqui. Comecei, eu não conhecia, para falar a verdade, sou honesta, Lógico. né? A minha assessora de imprensa, Rafa, maravilhosa, que me apresentou o canal. E aí eu comecei a assistir e achei assim tudo fantástico. Ah, que legal. Quero, inclusive, entender o Clube das Empreendedoras. Assim, adorei saber de todos os movimentos. Então, assim, um prazerzão. E amo falar de gente, né? Então, estar aqui falando para as pessoas, né, que sejam felizes em suas carreiras, porque eu sou muito feliz, me deixa assim, nossa, realizada. Então, me sigam, eu acho que eu contribuo bastante com quem me segue, com os conteúdos que eu posto, né? Então, no Instagram eu sou @BiaTartucci_, e no LinkedIn também um canal forte meu, Ana Beatriz Tartucci. Nos dois eu estou sempre postando conteúdos, vagas, né? Então podem curtir. Eu adoro interagir, podem fazer perguntas, eu respondo. E é isso. Muito obrigada. Adorei te conhecer. A indicação da Rafa é uma ordem. Rafa, sua assessora é uma querida. A gente trabalhou juntas e foi maravilhoso o tempo que a gente trabalhou juntos. E eu sempre, depois que ela saiu, que ela foi para a Marinha, eu sempre lembrava dela. Então, Rafa, ó, beijo, você é inesquecível. Quem tem uma Rafa, não esquece. Você, Karina? Bom, para mim foi uma honra, uma surpresa, né? Ser convidada e uma honra. A Dani é uma pessoa muito querida, né? E para mim estar aqui falando do meu trabalho, da minha trajetória, é uma vitória. Dani sabe disso. Porque quem não conseguia falar, né, Dani? Primeira palestra que ela deu. Ai, não vou subir, porque não sei o quê. Subiu, arrasou. Eu falei, vem cá, cadê o problema que você tinha, que eu não vi? E para quem quiser me seguir, o meu arroba é @KNS Soluções ADM. E eu tô aí para ajudar, já tenho pessoas, inclusive, para me suprir nessas demandas e tô aí para somar também com empresas, parceiras, estou procurando também essa vertente. Quando a Karina me procurou, ela estava começando o negócio, então participei do início, estou muito feliz, né? Que deu certo, que está crescendo, que você também está amadurecendo como empreendedora nesse lugar aí. Isso. Que é E diferente. a gente, às vezes, perde um tempo fazendo coisas que não são do nosso negócio. Sim. Eu podia estar estudando, sei lá, falando, né? E eu tô lá emitindo nota. Então, eu acho que cada um está no seu quadrado. Sim, As com pessoas certeza. precisam entender isso. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Por que eu vou estar, não é perdendo meu tempo, mas gastando meu tempo, fazendo coisas que outra pessoa poderia fazer outra também. Pessoa melhor, mais qualificada. Isso eu não tenho dúvida. Nesse caso específico, eu não tenho dúvida. Então é isso, estamos encerrando mais um episódio de TilitaCast. Se você chegou até aqui, ótimo, indica para os amigos se gostou. Se não gostou, indica também, indica para os inimigos, enfim. E diz por que não gostou. Olha, @Daniela Andrade Comunicação, você pode falar comigo, e @Utilita Online. Nós temos também novinho agora o @UtilitaCast, onde a gente bota pequenos pedacinhos, pequenas pílulas do que tem acontecido aqui. Utilita, uma empresa que existe há 29 anos, começou com uma revista de bairro, distribuída aqui no Recreio. Foi a primeira revista de bairro nesse formato. Que eu amava. Que todos amavam, né? Então, uma marca que conseguiu perdurar do físico para o online. A gente tem portal há 17 anos, nesse novo formato aí há menos tempo, mas desde o primeiro portal que existe tem 17 anos. E a gente produz conteúdo, entrega muitos serviços, muitas notícias. E se você quiser participar do TilitaCast, manda uma mensagem pra gente que eu vou te dizer como. Obrigada. E é isso. Obrigada, menina. Obrigada a você. Obrigada a você.